Eu quero falar para vocês também que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, confirmou que a Polícia Federal investiga autoridades do Superior Tribunal de Justiça, STJ. A suspeita é de vendas de decisões judiciais e de que gente com foro privilegiado estaria envolvido. Vamos conversar com o Lucas Martins, que vai trazer mais informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo. Exatamente, Evandro. Olha só, o ministro Cristiano Zanin, relator desse processo de venda das sentenças, disse que a Polícia Federal está investigando o potencial da participação de autoridades prerrogativas de foro no esquema dessas vendas dessas sentenças do STJ. Essa informação foi dada na decisão do despacho que saiu ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que consta essas afirmações de Cristiano Zanin. O despacho representa uma alteração no entendimento anterior que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, em relação a esse processo. No início do inquérito, o ministro havia divulgado um comunicado à imprensa negando as investigações envolvendo esses magistrados do STJ. O despacho foi elaborado como uma resposta da solicitação das defesas dos investigados, que disseram que eles argumentaram não existir prova suficiente para que esse processo tramite no Supremo Tribunal Federal e pediu a transferência para a primeira instância para tratar sobre esse processo aí. A Polícia Federal identificou indícios de ligações de ministros do STJ e pessoas investigadas na operação. Nesse relatório parcial entregue no mês passado, os investigadores afirmaram que o esquema era orquestrado por um empresário chamado Anderson Gonçalves e pelo advogado Roberto Zampieri, que foram intermediários nessa ação aí que envolve aí magistrados do STJ. E são investigados aí Og Fernandes, Isabel Galotti e Nancy Angride. Eles que são ministros do STJ e também outros assessores. Pelo menos o que consta no relatório da Polícia Federal. Em novembro de 2024, a Polícia Federal instaurou uma operação para poder investigar esse esquema de vendas de sentenças envolvendo o STJ. A ação mira em advogados, lobistas, empresários, assessores, funcionários de gabinete dos ministros sobre suspeitas de negociar essas sentenças aí no STJ. Na ocasião foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, desses 3 contra funcionários do tribunal que foram afastados de suas funções. Então, pelo entendimento de Cristiano Zanin, ele deu um parecer primeiro dizendo que não tinha nenhuma investigação envolvendo esses magistrados e agora voltou atrás nesse novo despacho que foi publicado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. A gente segue daqui acompanhando. Volto com você, Evandro. Peraí, Lucas, que eu quero conversar sobre outra situação contigo. Aguenta aí. Piperno, isso é um escândalo, né? Olha, falei rapidamente sobre isso anteontem. Tudo começa com o assassinato do advogado Roberto Zampieri, que também estava muito implicado. A partir do momento em que ele foi assassinado, a polícia iniciou as investigações e chegou-se ao celular dele. Quebraram os sigilos dos celulares dele e aí abriu-se a caixa de Pandora, né? Bom, muita gente acabou sendo implicada a ponto, inclusive, das investigações chegarem à segunda principal corte, ao STJ. Só abaixo do Supremo Tribunal Federal, Só abaixo do STF. E a gente não está falando de um ministro, a gente está falando de pelo menos 3 citados, mas parece que tem mais. Agora... E que responderam em notas, que estão aguardando as investigações, mas que não há nenhum tipo de irregularidade. E já há também ali um certo encaminhamento de que o que pode ter acontecido foi envolvendo equipes de gabinetes. Mas, obviamente, é que sempre as figuras maiores são blindadas. Né? Exatamente. Aí sobram para os bagrinhos. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa. Hoje, há desembargadores afastados. Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Bahia. E tem mais estados que eu acabei esquecendo, porque também não dá para decorar tudo, porque a justiça do Brasil parece que ela está com metástase. Está uma pouca vergonha, né? E eu quero voltar a falar aqui com o nosso Lucas Martins, porque tem uma outra situação também. A Polícia Federal pediu a inclusão de Mauro Cid e de seus familiares no Programa Federal de Assistência às Testemunhas. É aquele programa que
protege testemunhas importantes que possam correr riscos diante do que disseram à justiça, né, Lucas? Conta aí pra gente. Exatamente. Agora, com essa decisão que saiu do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República vai analisar esse caso e a decisão será sobre a inclusão. Essa decisão caberá aí ao ministro Alexandre de Moraes definir sobre esse programa de proteção às testemunhas, a Mauro Cid e também aos familiares dele. E como você bem disse, né, Evandro, esse programa inclui aí, tem o objetivo de garantir a segurança e a integridade física de Mauro Cid e também dos familiares dele em razão das ameaças ou em razão de outras questões envolvendo essa investigação e também a delação premiada que ele fez envolvendo o processo que envolve aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que Mauro Cid firmou um acordo de delação premiada no caso da ação penal que investiga esse processo da trama golpista, mas que a Polícia Federal, é importante dizer que a Polícia Federal não divulgou se Mauro Cid e seus familiares receberam algum tipo de ameaça por essa delação premiada. Também tem a questão do colegiado, que eles fixaram a punição de 2 anos de reclusão em regime aberto com cumprimento de medidas cautelares. O que isso significa? Por Mauro Cid ter fechado essa delação premiada, ele foi quem recebeu a pena menor. Então, 2 anos de reclusão em regime fechado e o cumprimento de medidas cautelares. Então, tem todo esse contexto que vai ser agora analisado pela Procuradoria-Geral da República e depois cabe ao ministro Alexandre de Moraes bater o martelo se ele terá esse programa de proteção a testemunhas para ele e também para os familiares em caso de qualquer situação que coloque em risco a integridade física e psicológica de Mauro Cid e também de seus familiares. Volto com você, Evandro. Valeu, Lucas. Obrigado.